Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje vamos entender sobre a tensão sobre a Ucrânia. A anexação ilegal da península da Crimeia da Ucrânia pela Rússia em 2014 foi a primeira mudança de fronteiras internacionalmente reconhecidas na Europa, por meio da força militar desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia começou a instigar e alimentar uma guerra no leste da Ucrânia, que já custou cerca de 14 mil vidas até agora. No ano de 2021, a Rússia começou a reunir uma força de mais de 100 mil soldados ao longo da fronteira leste-norte da Ucrânia e na Crimeia ocupada, além de tomar outras ações provocativas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em 19 de janeiro de 2022 sobre Putin: "Acho que ele testará o Ocidente, testará os Estados Unidos e a OTAN, da maneira mais significativa que puder." A Ucrânia, como um Estado independente, nasceu do colapso da União Soviética em 1991. Sua independência veio com uma complicada herança da Guerra Fria, o terceiro maior estoque de armas nucleares do mundo. A Ucrânia foi um dos 3 ex-estados soviéticos não russos, incluindo Bielorrússia e Cazaquistão, que emergiram do colapso soviético com armas nucleares em seu território. Os Estados Unidos, em uma explosão de energia diplomática e em um momento de influência global inigualável, trabalharam para evitar que o colapso sem precedentes de uma superpotência nuclear levasse à maior proliferação de armas nucleares da história. Esta atividade diplomática se manifestou em garantias de segurança para a Ucrânia incorporadas no que ficou conhecido como Memorando de Budapeste. Com a entrada da Ucrânia na ordem internacional como um Estado não nuclear, a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido se comprometeram a respeitar a independência e a soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia. O memorando reafirmou sua obrigação de abster-se da ameaça ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política da Ucrânia. Os signatários também reafirmaram seu compromisso de procurar uma ação imediata do Conselho de Segurança da ONU para fornecer assistência à Ucrânia, se a Ucrânia se tornar vítima de um ato de agressão. Essas garantias cumpriram as obrigações contidas na Carta da ONU em 1975, ato final de Helsinki. Assim, a Ucrânia, por sua vez, desistiu das armas nucleares dentro de suas fronteiras, enviando-as para a Rússia para seu total desmantelamento. Agora, na luz da anexação da Crimeia pela Rússia e sua atual ameaça à soberania ucraniana, agora é justo perguntar: qual é o significado agora do Memorando de Budapeste? Em meio a constantes ameaças, vem o arrependimento ucraniano de abrir mão de suas armas nucleares. O memorando, assinado em 1994, não é juridicamente vinculativo. No entanto, incorpora e reafirma as solenes garantias que são a marca do sistema internacional. Estes incluem o respeito pela soberania do Estado, a inviolabilidade das fronteiras internacionais e a abstenção da ameaça ou do uso da força. A decisão da Ucrânia de desistir das armas nucleares sinalizou seu desejo de ser visto como um membro de boa reputação da comunidade internacional, em vez de um atípico. A decisão não foi apenas simbólica. Embora a Ucrânia não tenha herdado uma capacidade nuclear completa, a Rússia ainda detinha partes importantes da infraestrutura nuclear, e a Ucrânia tinha a capacidade tecnológica e industrial necessária para preencher as lacunas. Muitos na Ucrânia acham que a decisão do país em 1994 de desistir de suas armas nucleares foi um erro. O apoio popular ao rearmamento nuclear atingiu uma alta histórica de quase 50% após a invasão da Rússia em 2014. Desde então, essa visão tem sido apoiada por algumas figuras públicas ucranianas. A Rússia violou descaradamente o Memorando de Budapeste. E a resposta inicial à anexação da Crimeia pelos outros signatários, Estados Unidos e Reino Unido, foi hesitante e contida. Os Estados Unidos comprometeram mais de 2,5 bilhões de dólares em assistência militar desde 2014 à Ucrânia, incluindo armas defensivas letais. A legislação pendente no Congresso aumentaria a ajuda militar. O governo Biden também ameaçou severas sanções econômicas em caso de agressão russa, apoiada por esforços sustentados para construir apoio entre aliados. A abordagem resoluta da administração é consistente com as garantias de segurança do Memorando de Budapeste. A total mudança de fronteiras pelo uso da força tem consequências para toda a Europa, para as relações entre Estados Unidos e Rússia e para outros potenciais pontos de conflitos atuais, como China e Taiwan. Se a promessa de apoio militar à Ucrânia e a ameaça de sanções à Rússia
apoiadas pela diplomacia dos Estados Unidos e seus aliados, serão suficientes para deter a Rússia, é incerto, e segundo muitos, improvável. O tamanho e o escopo do acúmulo militar russo são profundamente preocupantes. Deslocar 100 mil soldados pelo vasto território da Rússia é uma operação cara. É improvável que o Kremlin recue esse tipo de força sem vitórias diplomáticas ou militares, como fechar a porta para a futura adesão da Ucrânia à OTAN, o que os Estados Unidos descartaram. O direito internacional importa, mas não determina o que os Estados fazem. Forte dissuasão, diplomacia e solidariedade internacional podem influenciar a tomada de decisões russas. Os Estados Unidos também estão trabalhando ativamente com a Ucrânia, um elemento essencial para uma estratégia diplomática e de dissuasão bem-sucedida. Em última análise, no entanto, a decisão cabe à Rússia. O papel dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN e da Ucrânia é garantir que as consequências das decisões da Rússia sejam claras para o Kremlin e que possam ser executadas com o apoio ocidental forte e unido no caso de a Rússia escolher o caminho da guerra. Obrigado por assistir em nosso canal. Se curtiu o vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras. Até logo!